O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, a não ser se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje na liturgia da palavra desta quinta-feira, da terceira semana da Páscoa, diante desses três belos textos da Sagrada Escritura. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos mais uma vez o livro dos Atos dos Apóstolos. E nós víamos o Senhor enviando Filipe para que, catequizando o alto funcionário estrangeiro, aquele eunuco, ele pudesse se tornar também discípulo de Jesus. A igreja tem plena consciência, desde o início de sua missão, de que precisava catequizar, precisava anunciar Jesus Cristo vivo aos corações. Deus deu uma ordem a Filipe, o Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto, ou seja, o caminho é difícil. A via que nos conduz à salvação, o caminho que devemos trilhar até conhecermos Jesus, o caminho que devemos trilhar para experimentarmos esta salvação é árduo. Providencialmente nós cantávamos hoje no canto de entrada esta canção que dizia: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E o texto diz: quem tem as mãos puras. Quem tem as mãos puras, quem tem as mãos limpas, um coração puro, quem não é vaidoso, ou seja, quem vive esse processo, essa via constante, esse caminho do deserto, que é o caminho de purificação, de autoconhecimento e de uma profunda experiência com Jesus Cristo vivo. Todos nós, meus irmãos, precisamos tomar este caminho do deserto. É claro, nós acentuamos muito este caminho nesse tempo, digamos, que é o tempo da Quaresma, que terminou há pouco tempo. Já estamos, é claro, celebrando o tempo da Páscoa, mas nós vivemos a todo instante, todo o nosso caminhar, toda a nossa vida é o caminho de deserto, porque ali nós encontramos e ouvimos falar da pessoa de Jesus no silêncio do nosso coração. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas só percebem ou só entendem a ideia de deserto como um lugar negativo. O deserto é um lugar seco, é um lugar árido, é um lugar de dificuldade. Olha, Jesus foi tentado no deserto, mas nós não podemos esquecer que a tentação foi um fato já concluindo aquela etapa de Jesus no deserto. Mas ele, João Batista e tantos outros foram para o deserto para falar com Deus, para escutar a Deus. O deserto, desde o Antigo Testamento, o profeta Isaías diz: levá-lo-ei ao deserto e falarei ao vosso coração. Sempre foi o lugar do encontro, um lugar de encontro, um lugar de oração. Nós vamos encontrar no início do cristianismo e ao longo dos primeiros séculos os chamados os padres do deserto, que são aqueles que
deixaram tudo e foram viver no deserto como eremitas, como pessoas dedicadas a e também produzindo ali conteúdo para que fosse utilizado pelos seus escritos no anúncio da pregação do Evangelho. Então, Filipe recebeu essa informação de Deus, o caminho é deserto. Filipe obedeceu ao Senhor, mesmo sabendo que o caminho seria difícil. Esse é um outro ponto que o livro dos Atos dos Apóstolos nos propõe hoje. O caminho é deserto, mas Filipe foi obediente. E Filipe desceu para o rumo que Deus indicou. Levantou-se e foi, sem questionar, para ensinar-nos que nós, muitas das vezes, precisamos reconhecer melhor a voz de Deus e seguir a voz, os comandos do Senhor. Nisso, diz o texto, apareceu o eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, um administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Na volta ele lia o livro do profeta Isaías. Esse texto do profeta Isaías que ele lia foi o texto em que se falava da ovelha que será levada, do servo sofredor, que como uma ovelha é levado ao matadouro. Depois de dizer isto, após ter sido abordado por Filipe, que inspirado pelo Espírito Santo, também entrou ali na via daquele eunuco, como um catequista, aquele que faria ecoar a voz de Deus no coração daquele eunuco. Filipe ensinou: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isto. Mas antes até mesmo de dizer essa frase, é interessante porque Filipe questiona: o eunuco, compreendestes o que estava lendo? E o eunuco diz: como posso, se ninguém me explica? E aqui vai o nosso carinho, a nossa gratidão especial aos nossos catequistas, né? Que são estes como Filipe ensinam, explicam aquilo que a palavra comunica a nós. Todos nós que já fizemos a nossa primeira comunhão, né, a nossa catequese, com certeza trazemos do nosso coração, com um carinho muito grande, os nossos catequistas, né? Aqueles que nos educaram, que nos ensinaram a fé, como Filipe. Me lembro da dona Iná, uma senhorinha pequenininha, que me ensinou nos primeiros 4 anos de catequese. Padre, esse tempo todo de catequese, vou contar um segredo. Fiz 4 anos de catequese quando era pequeno e não fiz primeira comunhão, porque eu fugia no final da catequese, porque eu morria de medo, porque tinha que fazer prova oral com o padre Stefano, que Deus o tenha. Um dia eu contei isso para ele e ele ficou rindo, imagine só, porque eu fiz primeiramente a minha catequese lá numa capelinha no Mutuapira, e era o padre Stefano lá, que era na época também do Mutuá, aquele italiano, sisudo, e a gente tinha prova oral com ele. Eu morria de medo de fazer essa prova oral e ir embora da catequese, pense só, né? Mas não sou traumatizado por isso não, como eu aprendi nesses anos, e principalmente com as homilias desse grande homem, sacerdote orionita, e que depois se encardinou na nossa diocese, graças a Deus. Depois, já adolescente para a juventude, com 15 para 16 anos, aí novamente retornei à catequese na capela de Santa Rita de Cássia, com o seu Itamar e a dona Maria. E ali nós aprendemos, fizemos os últimos meses de catequese, e enfim, tia Bete, fiz a minha primeira comunhão, a Carminha, todos aqueles que estavam ali naquela equipe de catequese de jovens e adultos, graças a Deus, né? Então vejam, todos nós temos um Filipe na nossa história, que foi quem nos ensinou os caminhos do Evangelho. E isso não compete somente àqueles que têm, entre aspas, o título, a função de catequista. Todos nós cristãos temos o dever de ensinar, de encaminhar os nossos à palavra de Deus. Depois de ter ouvido a catequese de Filipe, o eunuco mandou que o carro parasse e disse: olha, temos água aqui, o que impede então que eu seja batizado? Porque agora eu também quero aceitar Jesus Cristo na minha vida. Ali era o momento da ressurreição do eunuco, porque a nossa experiência batismal, meus irmãos, é uma experiência de ressurreição pessoal.
Todos nós morremos e ressuscitamos no dia que fomos batizados, para a graça de Deus. Saíram daquele lugar, daquele carro, Filipe batizou o eunuco, e quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E aí, o que é mais importante, o que é determinante na vida daquele que, fazendo uma experiência com Jesus e recordando a sua graça batismal, tem a sua vida renovada, o eunuco não viu mais o Filipe, e prosseguiu a sua viagem como? Cheio de alegria. E passando adiante, ele com certeza passou a testemunhar para os outros esta alegria contagiante. Enquanto que Filipe foi parar em Azoto e continuou evangelizando em todas as cidades até chegar a Cesareia. Meus irmãos, esta experiência de fé na ressurreição de Cristo transforma a nossa vida e fortalece os nossos passos. O Salmo 65 dizia: Deus é aquele que dá a vida à nossa vida. O eunuco era alguém, entre aspas, morto, porque ainda não era um filho de Deus pelo batismo, e voltou à vida, recebeu de Deus a vida plena. Por quê? Porque Deus é quem dá vida à nossa vida. Já vivemos? Nascemos, beleza. Nascemos um dia e passamos a viver, isso é verdade. Ali todos nós nascemos, todos nós temos vida. Mas pela graça do batismo, pelo nosso encontro com Deus, Deus dá vida à nossa vida e não permite que vacilem os nossos pés. Ou ainda, não afasta para longe de nós o seu amor. Ele escuta a nossa oração e o nosso clamor. E é interessante, porque isso tem que fazer nascer em nós um espírito de gratidão. A segunda estrofe do Salmo de hoje dizia: quando eu elevo o meu grito, quando o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Quando o meu grito se eleva a Deus, unido a Ele já temos a gratidão em nossas bocas. Para quê? Para experimentarmos, enfim, aquilo que hoje o Evangelho também nos anuncia. Deus nos ressuscitará. Nós somos filhos da ressurreição. Filhos da ressurreição. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que o eunuco ressuscitou, ou seja, da mesma maneira que pelo batismo o eunuco fez a experiência que o Salmo 65 disse: de Deus que deu a vida, ele recebeu a própria vida. Ele é quem dá vida à nossa vida. A ressurreição em nossa história é o motor da nossa transformação de vida. Nossa vida é plenamente transformada a partir da ressurreição de Cristo. Nós temos que entender claramente que para nós cristãos há um antes e um depois da Páscoa. Nós estamos vivendo esse tempo pascal, esse tempo novo, esse tempo de vida nova, esse tempo que Deus dá vida à nossa vida, esse tempo que Deus não permite que vacilem os nossos pés, nesse tempo que quando elevamos a Deus o nosso grito, já existe em nós a gratidão, em nossas bocas. Esse é o tempo depois da Páscoa. Existe o antes e o depois da Páscoa, porque a Páscoa, enfim, esse tempo de ressurreição que começa na nossa vida batismal, marca a fronteira de uma humanidade nova em que nós começamos a viver. Meus irmãos, com esta Páscoa, com esta noite de adoração, que Deus possa fazer com que a graça da ressurreição toque concretamente a nossa carne, o nosso dia a dia. Precisamos fazer de Jesus o nosso alimento diário, a nossa energia vital, adorando a Jesus. Hoje, por exemplo, no nosso Instagram, o @padrecadu, nós colocamos lá o linkzinho de uma adoração perpétua que está sendo transmitida também no canal do YouTube de um santuário na Polônia, um ostensório belíssimo, é uma imagem de Nossa Senhora e no centro a hóstia consagrada. Está lá, para que a gente possa assistir, para que a gente possa colocar, se possível, aqueles que colocam na televisão, seu canal do YouTube, ou então nos nossos smartphones, no momento em que paramos para assistir aquela televisão,
aquela adoração, o momento que nós paramos para rezar, né? Nos tornarmos capazes de adorar a Deus, alimentando a nossa alma. Que Nossa Senhora, meus irmãos, nos ajude a alimentar o coração com este pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Eucarístico, que nos alimenta sacramentalmente, espiritualmente, e a sua palavra, que traz para nós a vida plena, que devolve a cada um de nós a alegria da ressurreição. Que Deus assim nos ajude, nos fortaleça sempre em nossa caminhada e nos conduza à verdadeira salvação, à experiência da ressurreição e à vida nova. Porque Deus não rejeita a nossa oração e o nosso clamor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.